Bem-vindos ao nosso dia 6 da leitura comentada do Jeito Harvard de Ser Feliz. O autor já está falando dos princípios. No vídeo passado a gente falou do primeiro princípio, que era o benefício da felicidade. Hoje nós estamos no segundo princípio, que é o ponto de apoio e a alavanca. Esse capítulo é um pouquinho grande, então provavelmente a gente não consiga terminar hoje, mas é muito interessante, então vamos lá. O título abaixo desse princípio começa assim: melhore o seu desempenho mudando a sua atitude. Aí ele começa: apaixonei-me pela psicologia no dia em que minha irmã caiu da cama. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha irmã, Amy, e eu estávamos brincando na cama de cima do nosso beliche. Amy tinha 2 anos a menos que eu na época. A propósito, uma diferença que se mantém até hoje. Isso significava que ela tinha que fazer o que eu queria. Eu queria brincar de guerra, nasci no Texas, de forma que alinhei todos os meus soldados na parte de cima da beliche contra todas as bonecas e unicórnios dela na parte de baixo. Eu me sentia confiante em relação ao resultado. Não é necessário ser um profundo conhecedor de história militar para saber que muito raramente os unicórnios derrotam soldados armados no campo de batalha. No entanto, os relatos são discordantes no que se refere ao que aconteceu no calor da batalha naquele dia. Como sou eu quem está contando a história, então eu vou contar a versão correta. A minha irmã se empolgou um pouco demais e, sem nenhuma ajuda da minha parte, caiu do beliche de cima. Ouvi o baque no chão e espiei nervosamente pelo canto da cama para ver o que tinha acontecido com a minha irmãzinha. Amy tinha caído de 4 no chão. Fiquei extremamente nervoso. Em primeiro lugar, porque minha irmã era e ainda é a minha melhor amiga. E o mais importante, contudo, era que eu tinha sido encarregado pelos meus pais de garantir que minha irmã e eu brincássemos no maior silêncio e segurança possível, enquanto eles tiravam um longo e merecido cochilo. Olhei para o rosto da minha irmã e notei que um urro de dor e sofrimento estava prestes a irromper descontroladamente da boca dela, ameaçando despertar os meus pais. A crise é a mãe de todas as invenções, de forma que fiz a única coisa que ocorreu ao meu pequeno e desesperado cérebro de 7 anos de idade. Eu disse: Amy, espere aí, espere, você viu como você caiu? Nenhum ser humano cai de 4 assim, você é um unicórnio. Agora, aquilo foi uma grande trapaça, porque eu sabia que não havia nada no mundo que minha irmã mais desejava do que descobrir que não era apenas uma garotinha de 5 anos de idade, mas sim um unicórnio mágico. O urro congelou na garganta da minha irmã, enquanto a confusão dominava o seu rosto. Era possível ver o conflito nos olhos dela, enquanto seu cérebro tentava decidir se ela devia se concentrar na dor física que estava sentindo ou em sua empolgação com a sua recém-descoberta identidade de unicórnio. Felizmente, a empolgação venceu. Em vez de chorar, acordar meus pais e todas as consequências negativas que teriam se seguido a isso, um sorriso se abriu no rosto dela e ela pulou orgulhosamente de volta à cama superior com toda a graciosidade de um bebê unicórnio. Minha irmã e eu não fazíamos ideia de que tínhamos deparado, nas tenras idades de 5 e 7 anos, com o que a vanguarda da revolução científica que viria a se desenvolver 2 décadas mais tarde. Não, nós não aprendemos que você pode mentir e manipular as pessoas para que elas sejam felizes, mesmo diante da dor e do sofrimento. O que aprendemos foi muito mais poderoso, uma grande verdade científica sobre o cérebro humano. Apesar de nunca termos utilizado esses termos, minha irmã e eu começamos a perceber que o nosso cérebro é como um processador capaz de dedicar apenas um volume finito de recursos à experiência do mundo. Como os recursos do nosso cérebro são limitados, somos colocados diante de uma escolha: usar esses recursos finitos para ver só dor, negatividade, estresse e incerteza, ou utilizar esses recursos para ver o mundo através das lentes da gratidão, da esperança, da resiliência, do otimismo e de um senso de propósito. Em outras palavras, apesar de naturalmente não ser possível mudar a realidade só pela força de vontade, podemos usar nosso cérebro para mudar o modo como processamos o mundo, o que, por sua vez, muda o modo como agimos a ele, como reagimos a ele. A felicidade não é uma questão de mentir para nós mesmos ou tentar tampar o sol com a negatividade
ou tentar tampar o sol da negatividade com a peneira, mas sim ajustar o nosso cérebro para enxergar maneiras de nos elevar acima das nossas circunstâncias. Aí tem um título aqui dentro desse capítulo: A Fórmula de Arquimedes. Arquimedes, o maior cientista e matemática da Grécia Antiga, ficou famoso por afirmar: dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio e moverei o mundo. 2.200 anos mais tarde, observando no dormitório de Harvard os estudantes se preparando para um exame, tive meu próprio momento eureka. O nosso cérebro também funciona de acordo com a fórmula arquimediana. Pegue, por exemplo, uma gangorra. Em uma gangorra, o ponto de apoio fica exatamente no centro entre dois lugares. Se dois garotos, cada um pesando 50 quilos, se sentarem à mesma distância do ponto de apoio em extremidades opostas da gangorra, eles se equilibrarão, até começarem a se impelir alternadamente para cima e para baixo. Agora, imagine dois garotos, um pesando 50 quilos e o outro pesando 75 quilos na mesma situação. O garoto menor ficará suspenso no ar até o maior impulsionar a gangorra para cima com os pés no chão, ou, como os meninos algumas vezes gostam de fazer, até que o maior saia da gangorra, fazendo o menor cair com tudo no chão. Mas o que acontece se movermos o ponto de apoio? Quanto mais aproximamos o ponto central, o ponto de apoio, na direção do menino mais pesado, mais fácil fica elevá-lo. Se continuarmos movendo o ponto de apoio nessa direção, o menino mais leve vai acabar pesando mais do que o seu companheiro mais pesado. Aproxime o ponto de apoio o suficiente do garoto mais pesado e o mais leve pode sair da gangorra e com um único dedo usar a alavanca constituída pela gangorra para levar o seu amigo mais pesado. Em outras palavras, ao mover esse ponto de apoio em torno do qual a energia é aplicada, é possível transformar uma gangorra em uma poderosa alavanca. Foi exatamente o que Arquimedes quis dizer com sua famosa frase: se tivermos uma alavanca longa o suficiente e um bom lugar para nos posicionarmos, um ponto de apoio, podemos mover o mundo inteiro, independente do peso. O que percebi é que o nosso cérebro funciona exatamente da mesma maneira. O nosso poder de maximizar o nosso potencial se baseia em dois fatos importantes. O comprimento da nossa alavanca, quanto poder e potencial acreditamos ter. E 2, a posição do nosso ponto de apoio, a atitude com a qual geramos o poder de mudar. O que isso significa em termos práticos é que não importa se você seja um estudante em busca de notas melhores, um executivo júnior em busca de um salário mais alto ou um professor procurando inspirar melhor os seus alunos. Você não precisa se empenhar tanto para gerar poder e produzir resultados. Como vimos na parte 1, o nosso potencial não é fixo. Quanto mais movemos o nosso ponto de apoio ou atitude mental, mais a nossa alavanca se alonga e, em consequência, mais poder geramos. Mova o ponto de apoio de forma que toda a força vá para a atitude mental negativa e você nunca sairá do chão. Agora, mova o ponto de apoio para uma atitude mental positiva e o poder da alavanca é intensificado. E você pode levantar o que você quiser. Dito de forma simples, ao mudar o ponto de apoio da nossa atitude mental e alongar a nossa alavanca de possibilidades, alteraremos o quê? Não é o peso do mundo que define o que podemos realizar, são o nosso ponto de apoio e a nossa alavanca. Aí ele traz um próximo título dentro desse capítulo ainda. Mova o ponto de apoio, mude a realidade. Aí ele começa. Na faculdade, fiz um curso chamado A Revolução de Einstein, com um dos professores mais apaixonados que já conheci, Peter Galison. No primeiro dia do curso, todos os estudantes da área de humanas tremiam diante do difícil conteúdo. Lembro-me de ter sussurrado a um dos meus amigos durante a primeira aula de apresentação do curso: se Einstein levou 20 anos, como conseguiremos aprender tudo isso em um semestre? Mas de alguma forma, Galison conseguiu pegar um dos temas mais complexos da física e o apresentou de uma maneira palatável. Segundo a teoria especial da relatividade de Einstein, muitas das leis aparentemente invioláveis do universo
são alteradas de acordo com o observador. Em consequência, algumas incríveis impossibilidades em um mundo aparentemente objetivo e fixo de repente se tornaram possíveis. Por exemplo, pense em duas pessoas, uma parada e outra viajando quase na velocidade da luz. O bom senso pode lhe dizer que as duas envelhecerão na mesma velocidade, mas na verdade a pessoa que está parada envelhece mais rapidamente, porque o tempo se dilata com o movimento do ponto de vista do observador que está parado. Em outras palavras, o tempo, que antes se acreditava ser fixo e imutável, na verdade varia em relação ao movimento. De acordo com Einstein, tudo, inclusive fatores como comprimento, distância e tempo, é relativo. Se isso parece incrível, pensem como esse conceito revolucionou o mundo antes perfeitamente organizado da física clássica. O conceito da relatividade não se limita ao âmbito da física. Cada segundo da nossa própria experiência deve ser vivenciado por um cérebro relativo e subjetivo. Em outras palavras, a realidade não passa do entendimento relativo que o nosso cérebro faz do mundo baseado em onde e como observamos o mundo. E, o mais importante, podemos mudar essa perspectiva a qualquer momento, alterando o modo como vivemos o mundo ao nosso redor. Alterando o modo como vivenciamos o mundo ao nosso redor. É isso que eu quero dizer com mover o nosso ponto de apoio. Basicamente, a nossa atitude mental é, por sua vez, a nossa experiência do mundo. Nunca é fixa, mas muda constantemente em um fluxo contínuo. Se você se impressionou com essa ideia, imagine como um grupo de homens de 75 anos de idade se chocou quando se viu subitamente viajando de volta no tempo. Outro título: Voltar o relógio. Se existe uma coisa que acreditávamos saber com certeza é que o tempo só se move em uma única direção. Pelo menos essa era a visão predominante até a minha mentora Ellen Langer provar de forma brilhante que se trata de uma crença equivocada. Em 1979, Langer elaborou um experimento de uma semana envolvendo um grupo de homens de 75 anos de idade. Os homens não receberam muitas informações sobre a natureza do experimento, exceto que eles ficariam isolados durante uma semana em um retiro e que não poderiam levar consigo fotos, jornais, revistas ou livros datados a partir de 1959. Quando chegaram, os homens foram reunidos em uma sala, informados de que durante a próxima semana deveriam fingir que estavam em 1959, quando esses homens de 75 anos tinham meros 55 anos. Para reforçar o cenário, eles deveriam se vestir e agir como faziam na época, e receberam documentos de identidade com fotos da época. No decorrer da semana, eles foram instruídos a conversar sobre o presidente da época e outros eventos que ocorreram na vida deles naquela época. Alguns começaram a se referir a seus antigos empregos no presente, como se nunca tivessem se aposentado. Edições de 1959 das revistas foram disponibilizadas nas mesas de café da manhã. Em resumo, todos os detalhes foram pensados para fazer eles verem o mundo pelas lentes da época em que eles tinham 55 anos. Langer é uma psicóloga de vanguarda. Ela passou aproximadamente 40 anos questionando as expectativas da comunidade científica de maneiras absolutamente inesperadas. E, como era de esperar, nesse caso ela tinha uma hipótese verdadeiramente radical. Ela queria provar que a nossa construção mental, a maneira como pensamos sobre nós mesmos, influencia diretamente o processo de envelhecimento físico. Langer se referiu ao fenômeno como outros termos, mas ela basicamente estava argumentando que, ao mover o ponto de apoio e a alavanca desses homens de 75 anos de idade, era possível alterar a realidade objetiva da idade deles. E foi exatamente o que aconteceu. Antes do retiro, os homens foram testados em todos os aspectos que acreditamos se deteriorar com a idade: força física, postura, percepção, cognição e memória de curto prazo. Após o retiro, a maioria dos homens tinha apresentado melhorias em todos os aspectos. Eles se mostraram significativamente mais flexíveis, com uma postura melhor e até com muito mais força nas mãos. A visão deles chegou a melhorar quase 10% em média, bem como o desempenho em testes de memória.
Em mais da metade dos casos, a inteligência, que há muito se acreditava ser fixa a partir da adolescência, também melhorou. Até a aparência física deles mudou. Fotos dos homens antes e depois do experimento foram mostradas a pessoas que não sabiam nada sobre o experimento e lhes foi solicitado que adivinhassem a idade dos homens. Com base em classificações objetivas, os homens aparentaram ser, em média, 3 anos mais jovens do que antes do experimento. Essas constatações iam contra tudo que acreditávamos saber sobre a fisiologia e o envelhecimento e revelou novas implicações radicais sobre o poder da atitude mental para influenciar a realidade. Como veremos nesse capítulo, nossa realidade externa é muito mais maleável do que pensamos e muito mais dependente dos olhos por meio dos quais enxergamos a realidade. Com a atitude mental correta, nosso poder de ditar essa realidade e, por sua vez, os resultados das nossas ações aumenta exponencialmente. Próximo título: Cantores executivos, placebos e camareiras de hotel. Passando os olhos pelos 70 diretores executivos e diretores gerais reunidos para minha palestra em Stanford, vi muitos deles me encarando com uma expressão cética. A empresa deles estava passando por um enorme processo de reestruturação e demissões, conflitos legais e um preço das ações 80% abaixo do seu pico histórico. E lá estava eu, pedindo que em uma sala repleta de banqueiros exaustos cantasse a alegre canção infantil Row, Row, Row Your Boat. Seguidamente, pelo menos dessa vez, me lembrei de especificar que eles a cantassem mentalmente e não em voz alta, um detalhe que me esqueci de avisar em uma apresentação em Wall Street, na qual rapidamente conheci a verdadeira definição de desafinado. Minhas instruções eram simples. Feche os olhos e comece a cantarolar a canção na sua cabeça. Quando chegar ao fim, recomece. Continue fazendo isso até eu falar parem. Eles seguiram as instruções, apesar dos executivos mais céticos ocasionalmente abriram os olhos para dar uma espiada e se certificar de não se tratar de uma pegadinha. Na verdade, eu estava com os olhos fixos no relógio. Finalmente, instruí a todos para parar, abrir os olhos e escrever quanto tempo eles acham que o experimento tinha durado em minutos e segundos. Um homem chutou 2 minutos, enquanto o outro jurava que havia sido 4 minutos. Uma mulher no fundo da sala afirmou que foram 45 segundos. Das 70 pessoas da sala, houve 70 respostas diferentes, variando de 30 segundos a 5 minutos. Todos os executivos estavam convencidos que sua estimativa estava correta, mas é claro, só poderia haver uma resposta correta, que no caso era exatamente 70 segundos. Conduzi esse experimento em aproximadamente 40 países e todas as vezes ouvi uma enorme variedade de respostas. Por enquanto, a maior variação que vi foi em Xangai, de 20 segundos a 7 minutos. Naturalmente, a questão é que o que alguns sentem como um piscar de olhos, outros percebem como uma eternidade. Dependendo da atitude mental, cada pessoa vivencia a realidade objetiva do tempo de maneira diferente. Talvez as pessoas que consideram a canção, ou o exercício, ou ambos, uma grande tolice e uma chateação e ficam impacientes para voltar ao trabalho, tendem a ter uma percepção mais longa do tempo, enquanto as pessoas interessadas e envolvidas na palestra ou que simplesmente apreciam um breve período de descontração, tendem a achar que o tempo foi mais curto. Como todos nós sabemos, o tempo voa quando estamos nos divertindo. Gosto tanto desse exercício porque ele demonstra que a atitude mental não apenas muda a forma como nos sentimos em relação à experiência, como também altera os resultados objetivos dessa experiência. Qualquer pessoa que já tenha ouvido falar do efeito placebo conhece o poder dessa ideia. Inúmeros estudos demonstram que, quando os pacientes recebem uma pílula de açúcar e são informados de que ela ajudará a aliviar algum sintoma, muitas vezes é o que de fato acontece. Algumas vezes com a mesma eficácia que os medicamentos em si. Em um artigo de New York Times, intitulado Placebos Prove So Powerful I'm Expert and Surprised, os placebos provam ser tão poderosos que até os especialistas se surpreendem, médicos descrevem estudos nos quais um falso produto capilar provocou o crescimento de cabelos em homens calvos e uma cirurgia de mentira reduziu o inchaço em joelhos doloridos.
Com efeito, uma revisão empírica de estudos sobre placebos revelou que os placebos são cerca de 55% a 60% tão eficazes quanto a maioria dos medicamentos ativos como a aspirina e a codeína para controle da dor. A simples mudança da atitude mental, isto é, a crença de que os pacientes estão tomando medicamento verdadeiro, é poderosa o suficiente para fazer um sintoma objetivo efetivamente desaparecer. E também há o efeito placebo reverso, em que muitos aspectos chega a ser ainda mais fascinante. Em um dos meus experimentos preferidos, pesquisadores japoneses vendaram um grupo de estudantes e lhes disseram que uma urtiga venenosa estava sendo esfregada em seu braço direito. Depois disso, o braço direito de todos os 13 estudantes que participavam do experimento apresentou reações com sintomas clássicos de urticária: coceira, queimação e vermelhidão. O resultado não é nada surpreendente, até que você descobre que a planta utilizada no estudo não era a urtiga, mas apenas um arbusto inócuo. A crença dos estudantes foi intensa o suficiente para provocar os efeitos biológicos da urtiga, apesar de eles, na verdade, não terem sido expostos à planta. Em seguida, no outro braço dos estudantes, os pesquisadores esfregaram a urtiga, mas informaram de que se tratava de uma planta inofensiva. Apesar de todos os 13 estudantes serem extremamente alérgicos, só 2 deles apresentaram sintomas de urticária. Eu adoro esse experimento, mas a parte mais impressionante é o fato dos pesquisadores terem, de alguma forma, recebido permissão para esfregar urtiga em pessoas extremamente alérgicas. Eu tive de esperar meses para receber uma permissão para chamar estudantes de Harvard para participar de um experimento com charadas. Então, como é exatamente que a nossa percepção relativa do que está acontecendo, ou o que achamos que acontecerá, pode afetar com o que de fato acontece? Uma resposta para isso é que o cérebro é organizado para agir de acordo com o que prevemos que acontecerá em seguida, algo que os psicólogos chamam de teoria das expectativas. O Dr. Marcel Kinsborn, um neurocientista da New School for Social Research em Nova York, explica que as nossas expectativas criam padrões cerebrais que podem ser tão reais quanto os criados por eventos no mundo real. Em outras palavras, a expectativa de um evento aciona o mesmo conjunto complexo de neurônios como se o evento estivesse realmente ocorrendo, levando um efeito dominó que os eventos do sistema nervoso levam a toda uma série das consequências concretas no mundo físico. Aquilo que a gente escuta muito ouvir falar e que a ciência comprova. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se você acredita que algo é real, por mais que não seja, ele emite todos os sinais e as sinapses necessárias como se aquilo de fato fosse real. E o seu corpo inteiro reage como se aquilo fosse real. Por isso que o efeito placebo, por isso que as plantas, tanto as que eram venenosas quanto as que não eram, a reação era aquilo que as pessoas acreditavam ser. Olha o poder disso. O que a gente acredita ser é mais forte do que o que realmente é. Imagina, uma planta que causa urticária, se a pessoa acredita que ela não causa, esfrega a planta no braço e 80% não causou nada. E o contrário é verdadeiro. Se você acredita que causa alguma coisa, por mais que não seja nada, vai causar. Mais uma vez comprova o poder do nosso cérebro e comprova o quão ele não sabe o que é real e o que é imaginário. E tudo vai depender da sua lente enxergando aquilo, daquilo que você acredita. Logo, se você quer mudar os seus resultados, você muda a lente que você está enxergando. Porque por mais que aquela realidade não seja, ela se torna. É muito poderoso. E você viu aqui nos exemplos, dos experimentos, coisas pequenas do dia a dia, o quão muda totalmente o resultado esperado daquele experimento. Simplesmente a forma que você acredita que algo é real. E aí, quando ele termina assim: as implicações disso no ambiente de trabalho é que as crenças podem efetivamente alterar os resultados concretos do nosso empenho e do nosso trabalho. E não se trata de uma mera teoria. Isso foi comprovado por inúmeros estudos científicos sérios. Em um desses estudos, conduzido alguns anos atrás,
Ali Krum, um dos meus ex-alunos e hoje colega da pesquisa da Yale University, se uniu a Ellen Langer para conduzir um experimento com camareiras de 7 hotéis diferentes. Eles informaram metade das camareiras quanto ao exercício físico. Só um minutinho. Informaram a metade das camareiras quanto exercício físico elas faziam ao longo do dia de trabalho, quantas calorias suas atividades diárias queimavam. Como passar aspirador de pó no tapete é similar a uma sessão de exercícios aeróbicos e assim por diante. A outra metade das camareiras do grupo de controle não foi informada de nada disso. Ao final do experimento, várias semanas mais tarde, Krum e Langer descobriram que as camareiras que foram predispostas a pensar no trabalho como exercício físico não só perderam peso, como a sua taxa de colesterol também caiu. Essas pessoas não se empenharam mais no trabalho, não trabalharam por mais tempo e nem se exercitaram mais do que o grupo de controle. A única diferença estava no modo como o cérebro delas pensava no trabalho, o que elas estavam realizando. Esse ponto é tão importante que vale a pena repetir. A construção mental das nossas atividades diárias, mais do que a atividade em si, é que define a nossa realidade. Pessoal, estamos mais ou menos na metade desse capítulo sobre o segundo princípio, mas acabamos o nosso tempo. Para não estender muito, eu vou deixar a outra metade para o próximo vídeo. Eu te espero lá no nosso dia 7.